Fala galera, beleza? João Alves aqui. Bom, atendendo a pedido de vocês, né? Eu resolvi fazer um vídeo aqui explicando como que eu configuro, né? Aquele template que eu utilizo aqui nos vídeos no canal, tá? Porque lá tem configurado várias libs, né? E inclusive, né, as mais essenciais ali para quando a gente for codar, de fato, que são o SLint e o Prettier, beleza? Então, eu vou começar aqui um projeto do zero, tá? Mostrando como é que eu configuro aqui geralmente um projeto aqui com o Next, né? E aí, primeiro, né, eu vou, eu vou, eu tô aqui na própria documentação do Next, né? E então você pode vir aqui, por exemplo, eu vou na página inicial aqui, você vem em Docs, e aqui já tem, né, um Getting Starter aqui, e aí, basicamente a gente precisa executar esse comando aqui, ó. Não precisa da gente passar essa flag aqui mais, né? Porque por padrão o Next ele já está vindo configurado com TypeScript, beleza? Então vamos fazer o seguinte: eu vou entrar aqui, eu vou dar um npx create next app, aí o @lasted é para ele pegar a última versão, beleza? Que atualmente aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo é a 13.1.2, se eu não me engano. Eu acho que vai mostrar aqui agora. Eu vou dar um nome aqui, vou colocar next template. Vou usar TypeScript, sim. Gostaria de instalar o SLint. Aqui tanto faz, tá? Porque a gente vai configurar o SLint depois, mas eu vou colocar sim. Aqui ele pergunta também, acho isso aqui bem interessante, se a gente já quer utilizar a pasta RC, né? Porque para quem utiliza o Next já há algum tempo, lembra que quando a gente utilizava esse comando aqui, a gente precisava, ele vinha tudo na raiz, né, do projeto, e depois a gente tinha que criar manualmente um SRC e arrastar, né, a pasta pages e tudo mais lá para dentro, né. Agora ele já pergunta a gente aqui logo de cara, então sim, a gente quer utilizar a pasta app ali, que está em experimental ainda, né, está em beta. Vamos colocar que sim também, porque senão a gente precisa fazer algumas configurações a mais depois lá naquele next config, né? Que é aquele arquivo de configuração do Next, né? Enquanto ele vai instalando aqui, galera, não, se você está gostando desse tipo de vídeo aqui que eu trago no canal, né? Não esqueça de se inscrever aí e peço que, se for possível, né, compartilhar o vídeo. Você ajuda bastante o canal e você também ajuda várias outras pessoas, né, que tem dúvida aqui na parte de configuração de projeto, beleza? Bom, finalizou aqui, né? Então a gente já pode vir aqui agora, por exemplo, em Next. Eu vou dar um code aqui. Beleza, eu vou trazer pra cá, vou aumentar um pouco aqui, padrão aqui do canal, né? Beleza, então ele já criou aqui, então já tá dentro de SRC, já tem a pasta app aqui, todas as configurações. Tem um git ignore já, tem um slint aqui, né, que a gente já vai mexer agora. E vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Bom, o que, que a gente precisa agora, né? O primeiro passo que a gente precisava era criar o projeto com o Next. Feito, né? Próximo passo agora, vamos instalar o lint. No caso aqui, o ESLint, né? Então, já estou com o site do ESLint aqui também aberto. O ESLint, né, para quem não sabe, ele nada mais é do que um linter, né? Ou seja, ele analisa estaticamente ali o nosso código com o objetivo de encontrar, né, algum problema ali no nosso código. Então, a gente pode vir aqui em Get Started. Eu vou fechar isso aqui. E aqui tem, né, os comandos que a gente precisa, né? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um init. Vou aqui, ó. npx lint init. Ele vai perguntar algumas coisas aqui pra gente, né? Então, eu vou colocar essa segunda opção aqui, ó. A gente está utilizando aqui o import e export. Então, é a primeira. React. Estou utilizando TypeScript? Sim. Onde que o código vai rodar? No browser. E o formato do arquivo, né, que é o formato do arquivo de configuração da SLint. Eu vou colocar como JSON. Gostaria de instalar agora? Sim, com yarn. Aí que tanto faz, tá? Se você estiver usando o pnpm, ou yarn, ou npm, tanto faz. Eu estou utilizando o yarn aqui. E aqui ele já vai instalar pra gente, né, alguns plugins aqui também, né, que já vão vir pré-configurados. Eu vou fechar aqui para não dar conflito. Esperar ele instalar aqui. Isso aqui não costuma demorar muito, não. Beleza. Então se a gente vir aqui, já tá começando a dar uns warning aqui.
Se a gente vem aqui no nosso ESLint, veja que ele já mudou, né? Tinha apenas uma linha, agora já tem várias aqui. Eu vou colocar aqui, que aqui eu gosto de usar espaços e 2. E aqui eu vou... Format document. Beleza. Tá, então a gente já instalou agora o ESLint, né? Agora, tem alguns plugins interessantes que a gente pode instalar aqui no nosso ESLint, né? Fica comigo até o final desse vídeo, porque no final tem um plugin muito massa que a gente dá pra gente configurar aqui no nosso ESLint, que vai assim, com certeza se você não conhece, ele vai mudar alguns conceitos ali, porque ele ajuda muito na estilização, né? Vários plugins, né? Tem muitos plugins interessantes no ESLint, mas esse que eu vou te mostrar aqui no final desse vídeo aqui, com certeza você vai curtir bastante. Então fica comigo até o final aqui pra você ver esse plugin aí. Por enquanto, vamos instalar os padrões aqui, né? Os default que eu considero importantes aqui. O primeiro deles, né? Não podia ser diferente. A gente está utilizando React com hooks, então nada mais justo do que a gente instalar o plugin na React Hooks também. Então, basicamente, a gente vai vir aqui. Vou instalar esse cara. Já tem um comando aqui com yarn. Então, eu vou vir aqui. Dar um yarn. Isso aí. Beleza, rapidinho. Em plugins, eu posso passar esse cara. Beleza. Então eu vou vir aqui em plugins. Plugins. Se a gente não instalar esse cara aqui, olha o que acontece. Eu vou mostrar pra vocês primeiro aqui. Ó, já começou a dar um monte de erro aqui, né? A gente já vai corrigir isso aqui. Use effect, vem tendo React. Se a gente, por exemplo, utilizar o use effect aqui dentro, vou passar um name e vou dizer que esse name, por exemplo, vem daqui das props. Se você já conhece o React, você sabe que isso daqui ele deveria, né? Você deveria passar aqui numa rede de dependências. Por quê? Porque é uma prop, é uma coisa externa e a gente está utilizando aqui dentro do use effect, né? Então toda vez que essa prop mudar, eu quero que esse use effect seja disparado de novo. O que acontece? Veja que ele não está reclamando, não está dizendo pra gente nada aqui, né? Então, essa é a função daquele hook lá, daquele plugin lá, de React Hooks. Não só isso, né, mas tudo que tem a ver com os hooks, né, as regras dos hooks e tudo mais. Isso vale para todos, né, não só para o use effect, mas para o use memo, use callback, todos, né, use state. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui aqui dentro de plugins. E aqui no rules, eu preciso passar essas duas rules aqui, essas duas regras, né? E agora, lá, ó. Se eu volto pra cá, então agora ele já tá me reclamando, ó. Fala, ó, né? Tá faltando a dependência name aqui. Então, se eu der um comma de espaço aqui, beleza. Então, a gente já conseguiu configurar isso daqui. Massa. Veja que aqui tá, né? Tudo zoado. Um outro ponto que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Vamos entender o que ele tá falando aqui, ó. Ele tá falando que todo o arquivo que a gente tem um JSX aqui dentro, né? Ou seja, tem HTML aqui dentro do JavaScript, né? A gente precisa importar o React, certo? Então, se eu, por exemplo, viesse aqui e importasse o React aqui, ele pararia de reclamar. Só que no Next, o React ele já é injetado de forma global em todos os componentes, né? Então, a gente não precisa ficar importando ele em todos os componentes, né? Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode vir aqui, pegar o nome dessa regra aqui, ó. E desabilitar ela. Beleza, aí ele já me para de encher o saco aqui, porque nesse caso a gente não precisa, tá, importar o React em todas as páginas aqui no Next, tá? Tem algumas regras que a gente pode desabilitar, eu não recomendo que saia desabilitando várias regras, né?
por exemplo, de N, que eu sei que tem uma galera aí que, que gosta de desabilitar essa regra de N, mas, por exemplo, se você está usando TypeScript e está colocando, tipando, né, várias coisas ali como N, né, aí não faz muito sentido, né? Tem que rever aí se realmente faz sentido utilizar o TypeScript, né? Porque nesse caso aí, a gente poderia utilizar apenas o JavaScript, né? Beleza, outro plugin interessante aqui é o que a gente já falou, né? Ah, acho que plugin, acho que era isso. Acho que era isso de plugins. Agora a gente precisa, por exemplo, passar o. Antes de continuar, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se eu der um yarn slint e aí eu passo a pasta que eu quero verificar, que é src, ele vai dar um warning pra gente, quer ver? Não esse warning aqui do useEffect, não é isso que eu tô falando. Vou até tirar ele aqui, por exemplo. É o outro warning ali, ó. Aqui, ó. Ele tá falando que nenhuma versão do React foi especificada e tudo mais, né? Então o que a gente pode fazer para corrigir isso daqui? A gente vem aqui dentro... Pode ser aqui na raiz mesmo. Aliás, tem que ser na raiz, né? Então vou passar uns settings aqui. E vou passar React. Vou passar version. E vou colocar detect. Tá, aí agora, se eu rodar de novo... Beleza, né? Já não tem warning mais. Show. Bom, agora, né, chegou o momento da gente instalar o famoso Prettier, né? Tem muita gente que aí, nesse ponto aqui, começa a complicar um pouco, mas ele é bem simples, né, de configurar aqui junto com o SLint, e a gente vai fazer isso aqui agora, beleza? Então, vou vir aqui, instalar um Prettier. Então, a gente pode vir aqui instalar esse carinha, né? Então, a gente vem aqui. Instalou o Prettier, ele é bem pequenininho, rapidinho, né? E aí, a gente precisa fazer o seguinte, aqui na raiz do projeto, a gente pode vir aqui e criar uma pasta que vai ser ponto prettier rc, tá? E aí a gente vai passar algumas configurações para ele aqui, né? Bom, a primeira que eu gosto é a trailing, aí eu passo aqui como none. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o ponto e vírgula que fica no final de um objeto, por exemplo, né? Aqui por padrão, quer ver, ó? Se eu criar um objeto aqui, e aí qualquer coisa assim, ó, ele aceita, né, na última linha, por exemplo, se eu der outro aqui, ó, na última linha eu tenho essa vírgula aqui, né, eu não gosto disso aqui, eu acho que fica estranho, né, então geralmente eu passo como none, né, então eu tiro isso. Ele não está funcionando ainda, né, porque a gente vai fazer a integração do Prettier ainda com o SLint, então por isso que isso aqui ainda está desse jeito, então calma. Mas veja que o nosso SLint já está reclamando aqui, né, porque a variável ela foi declarada, mas ela não está sendo utilizada a hora nenhuma. Então, beleza. Uma outra configuração aqui interessante é o semi. Semi, geralmente eu deixo como true. Geralmente não, todos os projetos eu deixo como true. Ele é o quê? Ele é o ponto e vírgula no final de cada instrução, né? Então, por exemplo, você declara uma variável e aí tá sem ponto e vírgula aqui, ó. Então, ele colocaria o ponto e vírgula, beleza? Eu vou deixar até 100 aqui, de propósito. Só pra gente ver ele corrigindo depois. E por último, eu gosto de passar o single quote como true também, que é utilizar por padrão a aspas simples, né, em vez de aspas duplas, beleza? Então, são algumas regras aqui que eu gosto, geralmente eu uso só essas três aqui mesmo, né, do Prettier. E aí, agora, a gente precisa instalar, né, fazer uma integração, né, do Prettier com o SLint. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui, ó, mais para baixo, aqui na documentação mesmo, ele fala aqui, ó, de SLint ou de outros linters, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, abrir esse aqui e abrir esse. Então, primeiro a gente vai instalar esse carinha aqui, que é o SLint config Prettier. Então, eu venho aqui. SLint config Prettier. E tem um outro cara também, que eu já vou instalar ali junto aqui, que é o config Prettier e tem um plugin Prettier. Acho que tá na outra aqui, ó. Plugin Prettier, é esse aqui, ó. Então, a gente já pode vir aqui e instalar ele também. Plugin Prettier, esse aqui.
Então já vou instalar os dois juntos aqui, ó. Opa! Tô mais um traço aqui. Beleza. Então a gente já instala os dois também. Show. Instalou os dois. Agora a gente precisa fazer o que, né? A gente já criou o nosso arquivo de Prettier lá no início, né? E aí, agora, a gente precisa passar esses camaradas aqui, ó. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, no Extends. Eu vou passar o Prettier aqui, ó. Passar o Prettier e aqui, deixa eu ver o outro. No Roles. Não sei se no Roles aqui é necessário também, já que eu estou estendendo ali nos plugins. Mas eu vou deixar aqui por enquanto. Ó, beleza, ele já começou a reclamar ali pra gente, ó. Né? Tá vendo esse detalhezinho aqui? Tem um monte de espaçamento aqui. Por exemplo, se eu tirar aqui também, ó. Aqui ele não reclamou. Mas aí agora, o que tá faltando pra gente aqui? Geralmente eu faço o seguinte. Eu vou aqui na raiz do projeto aqui, ó. Crio um novo file. Eu vou criar aqui VS Code settings JSON. E aqui eu passo algumas configurações, ó. Então eu vou passar aqui editor format on save. Eu vou passar como false. Por quê? Porque eu quero que ele faça só nessa situação aqui, ó. Code action on save. E aqui eu vou passar o source fix all ponto slint. Passar ele como true. E acho que só. Deixa eu dar um reload aqui. Ver se foi algo que deu errado. Não. Acho que tá faltando alguma coisa ainda. Deixa eu ver. O que mais que a gente tem? OSLint recommended. Plugin. Prettier recommended. Tem um outro cara aqui que geralmente eu passo também, que é o Prettier recommended. Beleza. Show de bola. Olha o que aconteceu. Então agora eu já consigo colocar o ponto e vírgula aqui no final. Beleza? E agora já corrigiu tudo, né? Então se eu der vários espaços aqui, salvar, ele já corrige. E o que mais? Aqui, ó. Se eu der vários espaços aqui, ele já identifica o erro. E na hora que eu salvar, eu dou um Command S aqui ou Ctrl S aí, ele já corrige. Beleza? Já tá reclamando aqui também, né? Que tem uma variável aqui que a gente declarou e não tá utilizando. Então, show! Beleza, a gente configurou, né, o ESLint e o Prettier para trabalhar juntos aqui no nosso projeto. Bom, agora, né, no final, que era o que eu tinha deixado por último, que é uma extensão aqui, um plugin do ESLint que eu acho muito, muito massa, que é o seguinte, é o ESLint plugin import helpers. Esse cara aqui é muito interessante. Então a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, né? Eu vou instalar ele aqui, depois eu explico o que ele faz, mas acho que o nome aqui, né, já deu um spoiler. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou instalar ele. Instalação. Esse cara aqui. E aí eu venho aqui, ó. Então eu instalo ele aqui, rapidinho. E aí a gente pode fazer algumas coisas aqui. No plugin, eu vou passar ele. Cadê plugins? Plugins. Aqui é com aspas duplas, né? Então já passei ele aqui nos plugins. E agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou copiar isso daqui. Na verdade, só essa parte aqui. E aqui dentro de Rules, aqui no final, eu vou colocar o seguinte. Aqui ele tá reclamando, né? Que tem que ser aspas duplas aqui dentro, né?
é porque lá ele tá utilizando JavaScript, né? O arquivo de configuração aqui tá utilizando o JSON. Beleza. Aqui já posso apagar isso daqui. Tá. O que ele faz aqui, né? Vamos lá. Vamos por parte. Primeiro, ele vai fazer o seguinte. Ele vai ordenar os nossos imports, né? Imagina um arquivo gigante aqui que a gente tenha. Por exemplo, aqui a gente tem nenhum, né? Posso criar aqui, por exemplo, um componente. Components barra button index.tsx. Vou criar um botão aqui. Botão. E aqui no page, eu posso, por exemplo, eu vou importar. E aqui, ó, eu posso fazer uma bagunça aqui, né, com a minha importação. Então tá bem. Eu vou colocar ele lá no início, só pra bagunçar aqui. E aí, fechar isso aqui, fechar isso aqui. E aqui no ESLint, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. Beleza, acho que assim fica mais organizado. Tá. Nos grupos, eu vou colocar aqui primeiro. Primeiro vai vir o que são React. Então vou colocar os React aqui. Então tudo que vem do React tem que vir primeiro, né? E depois tudo que vem do Next também. Vou deixar junto ali. Beleza? Então tudo que vem do React vem do Next. Aí vai deixar junto, né? Deixar cada um numa linha, acho que fica mais simples de visualizar. Então primeiro vai vir os que são do React. Depois pode vir os que são de módulo. Os que são módulos, né? Depois o shared mesmo. Depois, por exemplo, pode ser alguns que são do tipo absolute. Absolute. E por aí vai. Aqui já começou a dar erro, né? Então, ó lá. Veja que interessante agora, ele tá reclamando aqui, né? Se eu salvar, ele já corrige automaticamente. Massa, né? E aí, né? Ele já separou aqui, então esse aqui tá vindo do Next, então os que são @next, por exemplo, eu vou colocar aqui também, ó. Tudo que é @next. Então eu vou colocar lá no topo, junto com o do Next, né? Que ele tá vindo do Next também. E, né, os que são... tá, outro ponto aqui interessante que eu gosto de colocar. Eu não gosto desse arroba, tá? Geralmente eu faço o seguinte, nos meus projetos. Eu venho aqui no arquivo do tsconfig. E aí a gente coloca o... Deixa eu só lembrar aqui. Tá. É o base URL. Base URL. src. Base URL tá ponto aqui, ó. Vou colocar src. Tá, e eu vou tirar daqui. Então esse cara aqui ele não existe, então ele vem daqui, ó. Então se eu tirar aqui, por exemplo, de novo e importar ele aqui dentro,
Então ele já vem direto lá, ele vem já direto de Components e Button, beleza? E aí, pro final, um outro ponto aqui, ó, que a gente pode configurar lá no nosso plugin que é o seguinte. Esses que são da própria pasta aqui, do mesmo tamanho, do mesmo diretório, aqui, geralmente eu gosto de colocar, deixa eu ver como é que tá aqui, React, vem o module, shared, absolute, parent, que mais? Os que são style também, geralmente eu coloco aqui. Aí você vai configurando aí com base no que você tem, né? Tipo, na pasta pages, pasta components, vai colocando a ordem que você acha interessante, né? E por final, aí em components também, né? Então components aqui, geralmente eu teria aqui, ele deveria estar aqui em cima, né? Tá, deixa eu entender. Components. Acho que agora foi. Beleza. Beleza, então aqui, geralmente no final eu gosto de importar, né, os que são da própria pasta aqui, né? Então nesse caso aqui a parte de estilização. E aí eu deixo o components ali mais para cima. Mas repara que aí ele sempre coloca uma linha para separar todos eles. E não importa a zona que eu faça aqui, ele sempre vai acabar organizando, né? Então na hora que eu salvar, ele já organiza tudo automaticamente. Massa, né? Então é isso, galera, né? Eu queria trazer nesse vídeo era isso. Então a gente conseguiu configurar aqui tudo, né? O Next, o SLint com os plugins, o Prettier, fazer tudo funcionar em conjunto e instalar esse plugin muito massa aqui, que é o Import Helpers, né? Que a gente consegue organizar os nossos imports aqui. Então a gente consegue até colocar por ordem alfabética também, né? Então é muito massa esse plugin aqui, então fica muito organizado. Então principalmente se você estiver trabalhando com um time, né? Então você configura aqui junto com o seu time e daí, né, você pode trabalhar tranquilamente aqui, pode importar qualquer coisa em qualquer ordem, tanto faz, na hora que você salvar, ele já corrige tudo, né? O próximo passo aqui que a gente poderia fazer para melhorar ainda mais, mas aí eu deixo para vocês, se vocês quiserem, né, a gente pode até trazer uma parte 2 aqui desse vídeo, que é instalar o Husky, né, e o Lint Staged, que são algumas ferramentas que a gente tem aqui que eles vão executar alguns comandos, né, antes da gente subir algum código pro Git, né? Então sempre vai rodar alguns, por exemplo, script de teste, script de lint para verificar, então não vai subir nada que tiver dando erro ou algo que quebrou algum teste. Então a gente consegue verificar isso antes, né, de realizar o commit, né? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.